Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 2, versículos 37 a 47. Assim diz a palavra de Deus. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, que o teu Santo Espírito nos ajude a compreender o significado deste texto bíblico. Limpa-nos espiritualmente e perdoa, Pai, os nossos pecados, para que possamos estar mais abertos à tua palavra. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muitos afirmam que não vão à igreja porque podem adorar a Deus em casa. Afinal, segundo a linha de raciocínio adotada por estas pessoas, Deus não está confinado a um templo ou a uma igreja, e por isso não há necessidade de frequentá-la. Você concorda com isto? O que motivou você a sair de casa domingo de manhã para vir aqui à igreja, para congregar na igreja? De segunda a sexta, todos nós somos invariavelmente acordados pelo barulho irritante dos nossos despertadores. A gente, às vezes, tem vontade de pegar o despertador e jogar bem longe. Domingo é um dos poucos dias que a gente consegue dormir até um pouco mais tarde. A maioria provavelmente não usa despertador no domingo. Mas mesmo assim você veio aqui à igreja. O que motivou você a vir ao templo, a vir à casa onde nós nos congregamos para adorar a Deus? Com certeza Deus é onipresente. De fato, ele não está restrito a uma igreja, a um templo. É verdade que Deus está em nós e que nós podemos adorá-lo onde quer que nós estejamos. Mas acredito também que se você veio hoje até a igreja, é porque você percebeu
e você percebe em seu íntimo que existem necessidades espirituais que são mais bem preenchidas quando nós estamos juntos, como uma família, congregados, compartilhando valores, crenças e práticas, quando nós estamos unidos pela fé. Como diz um ditado, a união faz a força. E você está aqui hoje porque você percebeu e continua percebendo que é importante, sim, vir à igreja, louvar a Deus com os irmãos, orar uns pelos outros, manter viva esta chama em nossos corações, que é a vida de comunidade. Isso é inerente à vida de uma igreja. Mas, lamentavelmente, muitos não conseguem perceber a igreja como uma família. Por quê? Porque o mundo moderno provocou o nosso isolamento. Hoje, muitos sofrem de solidão. A solidão é um dos males sociais mais graves que existem, e muitos sofrem esse isolamento de Deus, esse isolamento uns com os outros, estão vivendo de uma maneira alienada. Isso é um efeito colateral dos tempos modernos. E não conseguem perceber que a vida em família e a vida em comunidade é essencial para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde psicológica e também para a nossa saúde física. O mundo moderno nos impõe uma sobrecarga de tarefas. Estamos sempre com o nosso tempo ocupado. Dificilmente você ou eu conseguimos encontrar uma brecha no tempo para poder dizer, não, agora eu vou relaxar. Agora eu já fiz tudo o que tinha que fazer, eu vou esticar as pernas e vou descansar. Isso é cada vez mais raro nos dias de hoje. Nós sempre temos uma mensagem no celular que nós precisamos responder. Nós sempre temos um e-mail que nós não conseguimos ler ou responder durante a semana e temos que fazê-lo, então, à noite ou no final de semana. Estamos sempre preocupados com algo. Parece que a nossa mente tem uma dificuldade enorme em conseguir simplesmente relaxar e não pensar em nada. Ontem saiu uma reportagem, um artigo, na verdade, num jornal de grande circulação, dizendo que 1/3 dos brasileiros sofre com problemas de ansiedade e problemas com sono. É uma cifra estratosférica. A nossa cultura estimula, de um lado, a produtividade, em detrimento da nossa essência, e, por outro lado, estimula também os valores que têm a ver com a matéria. Cada vez mais a nossa sociedade se ocupa dos prazeres sensuais do corpo, da ostentação dos bens, da fama, do luxo. Para isto, a nossa sociedade consegue encontrar tempo. Mas quando o assunto é espiritualidade, é a nossa vida mais íntima, infelizmente, esse lado é deixado
de maneira secundária, vai embora, nós sequer conseguimos nos concentrar nesse lado mais importante da vida. Em consequência disso, nós, como sociedade, nos tornamos cada vez mais individualistas, cada vez mais narcisistas, somos infantis emocionalmente, muitas vezes, e vivemos de uma maneira progressiva, imersos e contaminados nesse tipo de cultura. E aqui surge uma questão importante. Qual é, então, a missão da igreja? Qual é, então, o grande desafio da igreja nos tempos modernos? Nós temos um índice crescente de suicídios, de problemas de saúde mental. Nós vivemos os efeitos colaterais de um urbanismo crescente e mal planejado. Aumentam a miséria, a desigualdade social, a criminalidade, o tráfico de drogas. Tudo isso é uma consequência da vida moderna. Eu não sou contra a modernidade em si. O problema é que nós não estamos dando conta de processar todo esse avanço tecnológico sem que isso esteja atrelado a uma melhoria das condições sociais da nossa população. Então, nós enfrentamos um caos social e, em meio a tudo isso, é inevitável, como cristãos, que nós paremos um minuto para perguntar: qual é o papel da igreja numa sociedade que vive em pleno século XXI, diante de desafios que provavelmente não foram vivenciados pelas gerações que nos antecederam? Hoje, para vir para cá, eu vim com a minha filha, eu até falei brincando para ela: nossa filha, que coisa irritante. Pai, levanta o vidro, cuidado com... a gente vive da possibilidade de assalto a todo momento. Essa é a nossa realidade hoje. E o que a igreja pode fazer? A igreja, meus irmãos, é a única instituição que ainda pode ser uma fonte de luz para uma sociedade cada vez mais autocentrada, ególatra e decadente. A igreja é o sal da terra. A igreja é luz para o mundo. E quando você vem à igreja, você está ajudando, participando da grande missão de Deus de ser luz para o mundo. Hoje nós vivemos um dia especial. Estamos comemorando os 96 anos de existência da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo. A nossa igreja começou a ser organizada em 1926, sob a liderança do reverendo Michael Bitmayan, o primeiro pastor de nossa igreja, do professor Benjamin Gaitsakian e de Abraham Partamian. Em 1927, a nossa igreja foi constituída oficialmente como entidade. Os seus primeiros membros eram refugiados armênios, imigrantes, provenientes do Império Otomano, fugitivos do genocídio que matou mais de 1,5 milhão de armênios. E hoje, a maioria dos membros desta igreja vem de famílias destes refugiados, destes imigrantes que deixaram tudo e vieram para
São Paulo, foram para outras partes do mundo também, mas movidos pela fé, com praticamente nenhum recurso, conseguiram organizar a igreja aqui em 1927. Qual é o nosso papel? Através do livro de Atos, nós aprendemos que a missão primordial da igreja é transformar o mundo, é transformar a sociedade em que vivemos, por meio da pregação do Evangelho. Como o Evangelho impacta na vida das pessoas? Lendo este texto do livro de Atos, nós aprendemos a respeito dos resultados da pregação do Evangelho. E o primeiro resultado é a salvação das pessoas. De acordo com o autor do livro de Atos, Lucas, no dia de Pentecoste, Pedro pregou o Evangelho de uma forma muito simples, de uma forma muito direta, objetiva. Ele falou sobre a pessoa de Jesus Cristo. E quando Pedro terminou de falar, as pessoas tiveram uma reação. Diz aqui o versículo 37, que compungiu-se-lhes o coração. Os ouvintes prestaram atenção na mensagem e compungiu-se-lhes o coração. Essa palavra, compungiu-se-lhes, em grego, é atravessar. É como se o coração deles tivesse sido atravessado por uma lâmina. E é esse justamente o efeito maior da palavra de Deus. Quando o ser humano ouve a palavra de Deus, esta palavra, conforme o livro de Hebreus afirma, é uma espada cortante, dilacera as nossas almas e nos faz acordar para uma realidade para a qual nós não estávamos prestando atenção. Que realidade é esta? Quando nós ouvimos a pregação do Evangelho, o Espírito Santo age em nossos corações e mostra para nós a real condição existencial da nossa alma. Nós percebemos que nós somos pecadores e que necessitamos de salvação. A palavra pecador ou pecado no original significa errar o alvo. E o ser humano errou o alvo. O ser humano nasce com uma natureza humana que tem vários aspectos positivos, claro. Mas um dos defeitos dessa natureza humana, uma das limitações da nossa condição biológica, é que nós não conseguimos olhar para Deus e viver para Deus, a não ser que o Espírito Santo efetue uma verdadeira transformação nos nossos corações. E quando nós olhamos para Jesus e ouvimos a pregação do Evangelho, a luz de Cristo, por meio do Espírito Santo, nos ilumina e nos faz perceber que nós não podemos continuar vivendo da maneira como nós fazíamos antes de ouvir a mensagem revolucionária do Evangelho de Cristo. Ouvir o Evangelho e permanecer indiferente, e não adotar uma mudança radical de vida, de conduta, é como você procurar um médico porque você está com muitas dores. E o médico faz o diagnóstico, diz para você qual é o problema que você tem,
e você diz simplesmente muito obrigado, eu não vou fazer absolutamente nada. É uma loucura, é uma insanidade permanecer indiferente à pessoa de Jesus. Ouvir a mensagem do Evangelho e não tomar uma decisão para ter um encontro genuíno com Deus na pessoa de Cristo é lançar-se ao abismo. Porque Deus, por meio de Jesus, vem ao nosso encontro e nos mostra o quanto o seu amor por cada um de nós é infinito, é incondicional. Nós não precisamos fazer absolutamente nada para sermos amados por Deus. Ele nos ama porque a natureza dele é o amor. Nós não precisamos nos esforçar para conquistar a aprovação de Deus. Nós não precisamos fazer uma obra atrás da outra para chamar a atenção do Criador, para dizer, olha, Deus, passe a me amar. Não. A mensagem revolucionária que Deus transmite por meio de Cristo, por meio da pregação do Evangelho, é de que a graça de Deus aceita a você e a mim, exatamente como nós somos, com todas as nossas limitações, com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros. Ele sabe como nós somos, ele é compassivo e ele quer nos curar de todos os problemas que afetam a nossa condição existencial humana. E a palavra salvação, na língua grega, significa cura e cura integral. Quando nós lemos no Novo Testamento Jesus curando uma pessoa e diz, a tua fé te curou, é a mesma palavra para a tua fé te salvou. Salvação é cura. E somente na pessoa de Jesus Cristo é que nós podemos receber a cura integral das mazelas que nos afligem. Somente o Espírito Santo pode restaurar o coração humano, mas isso só acontece quando nós olhamos para Jesus, reconhecemos que precisamos dele e o recebemos em nosso coração como Senhor e Salvador de nossas vidas. Essa é a decisão mais importante que um ser humano pode tomar ao longo da sua vida, porque é a única decisão que tem impacto por toda a eternidade. É importante você prestar vestibular e entrar numa boa faculdade? Ótimo, é muito importante. É importante você se alimentar bem todos os dias? É importante. É importante você dormir uma quantidade mínima de horas para que o seu corpo se sinta revitalizado no dia seguinte? É ótimo. Mas muito mais importante do que todas estas coisas é eu compreender que a minha vida sem Deus simplesmente não faz o menor sentido. E quando os judeus que ouviram a mensagem tiveram seu coração atravessado pela chama do Espírito Santo, perguntaram a Pedro, Pedro, o que nós vamos fazer? Nós crucificamos o Messias. Pedro respondeu, primeira coisa, arrependei-vos. Arrependei-vos. Primeira palavra que Pedro usa. A palavra arrependimento, na língua grega, é metanoia, significa mudança de mente, mudança de direção, de rota. É como um navio que está indo para uma rota, para um determinado local, e
ele percebe que está indo para o lugar errado. Então ele dá uma meia volta e muda a rota, vai para uma outra direção. Isso é arrependimento. É mudança de padrão de pensamento, mudança profunda de crenças, mudança radical de vida, mudança da minha forma de conceber o mundo, de conceber a existência, de conceber até a minha própria identidade, a minha própria existência. Arrependimento significa eu olhar para mim e dizer: Roy, você não pode continuar mais vivendo esse tipo de vida. Agora você vai ter uma nova direção, um novo rumo, olhando para Jesus Cristo como autor e consumador da sua fé. E Jesus faz esse convite a todas as pessoas. Jesus diz: vocês que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim e eu darei alívio para vocês. Eu vos aliviarei. Essa é a mensagem do Criador para cada ser humano, sem exceção. Esse convite do amor infinito, incondicional do Criador é para todos. Mas é necessário que nós correspondamos a esse convite tomando uma atitude radical. O Evangelho é revolucionário. Não existe uma mensagem que seja mais revolucionária do que a mensagem da graça de Deus. Pregar a um ser humano que ele é amado do jeito que ele é, vai contra todas as concepções da nossa cultura. Porque o que a nossa cultura incute em cada um de nós, desde os primeiros momentos em que nós temos condições de entender a linguagem, é: se você quiser ter valor, você tem que trabalhar muito, você tem que ser o melhor, você tem que produzir, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que ser aquilo outro. Porque se você não for tudo isso, as pessoas não vão nem olhar para você. Essa é a nossa cultura. A nossa cultura é a cultura do fazer, é a cultura do empreendedorismo, é a cultura da produtividade. A nossa cultura não valoriza a essência. Quem valoriza a essência é o Evangelho. A graça de Deus é a mensagem mais louca que pode ser transmitida e pregada do ponto de vista dos padrões humanos. Porque ela diz para você que Deus aceita você do jeitinho que você está. Você não vai fazer mais nada para ser amado por Deus. É só você ser quem você é. E ponto. Basta abrir o coração e receber Cristo na sua vida. Essa é a mensagem da pregação do Evangelho. Essa é uma das funções pelas quais nós, como Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo, temos procurado fazer com todas as nossas falhas, desde 1927. Em segundo lugar, a pregação do Evangelho resulta em crescimento espiritual. Não basta simplesmente receber a salvação. É importante nós crescermos espiritualmente. Você que está aqui hoje, você pode ter 20, 30, 40 anos de idade, 60 anos de idade, e com certeza você tem aquela foto fofa, muito fofa, de quando você nasceu, bochechinha toda rosadinha, você era uma gracinha, era lindo. Mas hoje você é uma pessoa crescida. Você já imaginou o quão ridículo seria você ficar com saudades daquela época de bebê e você trazer uma mamadeira no meio do culto e começar a mamar uma mamadeira? As pessoas iam olhar para você e falar: mas você está biruta, rapaz, o que você está fazendo? Você vai participar do almoço, você fala: não, eu não posso comer, eu trouxe aqui. Aí você pega a sua fórmula láctea de bebê e começa a mamar na frente de todo mundo. As pessoas vão falar que você está biruta.
A mesma coisa acontece na vida espiritual. Não basta nós recebermos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e ponto final. A vida espiritual começa aí, não termina aí. É importante que nós passemos por um processo educatório, um processo pedagógico de Deus em que nós vamos crescendo, nos tornando pessoas emocionalmente maduras, espiritualmente saudáveis. E por isso que Paulo diz aos coríntios, olha, vocês já estavam numa idade que eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês são tão infantis, vocês são tão carnais, que o máximo que eu consigo dar para vocês é leite. Deus espera que nós cresçamos. E é por isso que o apóstolo Lucas, aqui no texto de Atos, diz assim, que os discípulos, uma vez convertidos, perseveravam, ou seja, eles praticavam continuamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vida em comunidade. Não é possível nós crescermos espiritualmente se nós não ouvimos regularmente a pregação da palavra de Deus. Se nós não ouvimos e meditamos e refletimos sobre o que a palavra de Deus nos ensina, se nós não escutamos a pregação da mensagem, se nós não estudamos a Bíblia com regularidade, nós nos tornamos desnutridos espiritualmente. O que acontece com uma pessoa desnutrida fisicamente? Essa pessoa adoece e morre. Ela fica fraca, contrai uma doença grave e morre. E hoje, milhões e milhões de cristãos em todo o mundo adoecem espiritualmente e morrem espiritualmente. Morrem espiritualmente no sentido de que suas vidas se tornam absolutamente superficiais, inúteis espiritualmente falando. Por quê? Porque não perseveram na prática do estudo da palavra de Deus, não perseveram na prática da oração, e tudo isso, meus irmãos, só é possível se você frequenta uma igreja. É verdade, Deus está fora da igreja, Ele não está confinado na igreja. Mas é do desejo de Deus, é da vontade de Deus, que você e eu frequentemos regularmente os cultos. Porque é aqui que a gente recebe o principal alimento das nossas vidas. É aqui que nós temos a oportunidade de olhar para o outro e perceber que nós não estamos isolados. Nós fazemos parte de uma família. Nós estamos aqui como uma comunidade. É exatamente isso que o texto diz. Os primeiros discípulos viviam como uma comunidade na fé, uma família. Eram unidos, celebravam até as suas refeições conjuntamente. Partiam o pão, que é a celebração da Santa Ceia, eles faziam isso, não era nem no templo, eles faziam isso nas casas, depois que comiam, ou durante as refeições. Era fundamental para os cristãos do primeiro século entenderem que eles não estavam jogados, eles estavam sendo cuidados. E esse cuidado se dá na igreja. É por isso que nós comemoramos com muita alegria o aniversário da nossa igreja. Assim como é motivo de júbilo a celebração do aniversário de todas as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho. Porque é aqui, meus irmãos, que nós podemos ajudar uns aos outros. É só na igreja? Não, não é só na igreja, mas é principalmente na igreja. A palavra de Deus, como Paulo escreve a Timóteo, é importante para o nosso ensino.
é importante para a nossa repreensão, é importante para cuidar de todas as nossas necessidades espirituais, a fim de que nós possamos viver na correção, no discernimento, na prática da justiça. Mas para isso, temos que estar fortes espiritualmente. E essa força, claro que Deus nos dá todos os dias, mas a via principal, o instrumento mais importante que Deus tem nas suas mãos para que isso seja possível, é por meio da igreja local. E, finalmente, em terceiro lugar, o resultado da pregação do Evangelho é a vida de comunhão. A comunhão, não só com Deus, mas uns com os outros. Um teólogo da igreja primitiva, chamado Agostinho, conhecido na história como Santo Agostinho, afirmou o seguinte: quem está longe de Deus também está longe de si mesmo, alienado de si mesmo. Só pode encontrar a si se se encontra com Deus. Deste modo, consegue chegar a seu verdadeiro eu, a sua verdadeira identidade. Eu só posso estar conectado comigo mesmo se eu estou vivendo em comunhão com Deus. Deus criou você e a mim para nós vivermos em comunhão com Ele, em primeiro lugar. E em segundo lugar, para vivermos em comunhão uns com os outros. E por isso, Lucas escreve aqui no texto que todos os que creram estavam juntos, eles tinham tudo em comum. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria, com singeleza no coração. Será que nós hoje vivemos esta mesma alegria? Lembrando que estes cristãos eram vítimas constantes de perseguição, eram mortos à espada, eram torturados, e apesar de todas as circunstâncias negativas da época, fora isso, eles não tinham micro-ondas, eles não tinham computador, eles não podiam colocar nada no Excel, eles não tinham nenhum conforto tecnológico. Eles não tinham air fryer, não sei como alguém pode viver sem air fryer. Eles não tinham nada disso, meus irmãos. Eles viviam da forma mais primitiva e ainda sendo perseguidos. Mas com tudo isso, diz o texto, eles tomavam as suas refeições com alegria. Eles não precisavam tomar nenhuma medicação psiquiátrica para poderem ficar alegres. O seu modo de vida era responsável por eles viverem alegres e com singeleza no coração. E a alegria deles era tão grande, tão contagiosa, que diz a palavra de Deus que eles contavam com a simpatia de todo o povo. E só naquele dia da pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Será que nós podemos falar isso sobre a igreja contemporânea? Será que as pessoas olham para nós e dizem, puxa, mas eu olho para você e eu sinto uma vontade enorme de saber como você é tão alegre. Conta para mim, qual é o segredo? O segredo é Jesus Cristo. Mas será que nós estamos vivendo à altura daquilo que é a missão primordial da igreja? Servir de luz para todos. A única luz que pode curar efetivamente uma alma em sofrimento. Essa é a nossa missão. Nós damos graças a Deus pelos 96 anos de existência da Igreja Central Evangélica Armênia de São Paulo.
Damos graças a Deus por podermos fazer parte de um corpo, que é o corpo espiritual de Cristo, de quem recebemos toda a nutrição. Que nós possamos, meus irmãos, pregar o Evangelho com fervor em nossos corações. Sejamos testemunhas vivas da graça de Deus na família, no trabalho, no clube, no lazer, no metrô, no ônibus, onde quer que nós estejamos. Sejamos verdadeiros espelhos da graça de Deus em Cristo. Que nós possamos crescer espiritualmente e emocionalmente também, porque saúde espiritual está atrelada também ao crescimento emocional. E que nós possamos viver sempre em comunhão, em primeiro lugar com Deus e também uns com os outros. Graças a Deus pelo aniversário da nossa igreja. Graças a Deus por cada um de nós que se dispôs em plena manhã de domingo vir à igreja e aprender mais da sua palavra. Que Deus nos abençoe.